Bom dia, pessoal! Hoje vamos dar início a um conteúdo novo chamado Expressões Algébricas, tá? E ele marca também o início do nosso segundo bimestre. Então, vamos com atenção. Hoje eu vou falar sobre a ideia e o valor numérico das expressões algébricas. Para começar, eu vou então responder uma pergunta que vocês sempre me fazem. Mas para que estudar isso, né? Então, para responder essa questão, eu vou dar um exemplo. Então, minha mãe Joana é diarista. Ela cobra R$ 120 a diária. Qual é o salário dela ao final do mês? Vocês devem ter pensado aí, uai, professora, a gente só consegue responder qual é o salário se souber quantas diárias ela fez ao final do mês, né? Então, eu preciso saber o número de diárias, que aí sim eu vou conseguir dar o valor total do salário dela, tranquilo? Então, se a gente fosse representar isso algebricamente, eu poderia colocar o quê? Como 120 vezes D. Por que D? Porque eu quis uma letra qualquer, tá? Poderia ser qualquer outra letra. Então, D é um total de número de diárias. Então, se ela fizer 5 diárias, ela vai ter um salário. Se ela fizer 8 diárias, ela vai ter um salário maior, né? Então, a cada diária que ela fizer, ela vai receber R$ 120. Então, é a mesma coisa que multiplicar 120 pelo tanto de diárias que ela fez. Então, a partir das expressões algébricas, é que a gente consegue resolver e analisar esse tipo de cálculo que envolve valor que a gente não conhece, ou valores que podem variar, tá? Esse número que varia ou que a gente não conhece, ele é chamado de variável. E a variável, ela é representada por letras. Dito de outra maneira, então, as letras, elas são simplesmente números ou valores que a gente não conhece, tá? Então, que pode variar aí por algum motivo. Então, um outro exemplo. Eu preciso pagar uma parcela de R$ 40 de uma compra que eu fiz na Magazine Luiza. Aí, já que eu estou indo pagar a conta, eu vou aproveitar então para comprar 3 blusas que estejam na promoção. Quanto que eu vou pagar? Então, vamos observar o seguinte: R$ 40 é a parte fixa. É um valor que eu já sei que eu vou ter que pagar de qualquer maneira, né? O valor das blusas eu não conheço. Ele pode variar. Pode ser que eu chegue lá e encontre uma promoção de, sei lá, R$15,90, R$10,90, R$19,90, R$20,90, né? Enfim, eu posso encontrar qualquer valor. Então, como eu não conheço esse valor, eu vou chamar de X, tá? E aí, no caso, como eu vou comprar 3 blusas, então esse valor de X ele tem que ser multiplicado por 3. Então, matematicamente, seria 3 vezes x ou simplesmente 3x. Então, se a gente fosse representar isso como uma expressão algébrica, eu colocaria, né, o quanto que eu vou pagar é a soma entre a parte fixa, que é os R$ 40, mais 3 vezes x, ou 3x. Dito isso, vamos então ao valor numérico de uma expressão algébrica. Para explicar o valor numérico, eu vou voltar lá ao primeiro exemplo, que a minha mãe era diarista, né? E cobrava diária R$ 120. Então, se eu disser que a minha mãe fez um total de 10 diárias, ou seja, aquele Dzinho é igual a 10, então eu consigo calcular o salário dela. E aí, nesse caso, eu vou fazer o que então? Substituir o D por 10, né? E aí vou multiplicar 120 por 10, que dá 1.200. Então, nesse caso, eu consigo, inclusive, fazer previsões, né? Ah, não, se ela fizer, sei lá, 15 diárias, quanto que ela vai ter? Ah, mas a gente quer ter um total de R$ 1.500 ao mês. Então, quantas diárias ela precisa fazer, né? Então, a gente vai conseguindo trabalhar em cima disso. Portanto, valor numérico nada mais é do que a substituição do valor desconhecido, então, da letra, por algum valor conhecido.
Tá claro? Mais um exemplo, então. Lá naquele segundo exemplo da minha parcela. Se agora eu disser para vocês que o valor das blusas é R$19,90, quanto é que eu vou ter que pagar? Bom, nós já tínhamos então chegado a essa expressão algébrica, né, para definir esse nosso problema. Então, R$40 mais 3 vezes x. Só que agora, no caso, eu tenho a informação do valor da blusa. Quanto é o valor da blusa? R$19,90. R$19,90, então, é o meu x, né? Então, x é igual a R$19,90. Então, o que que a gente vai fazer agora? Onde aparece o x, eu vou substituir por esse valor, tá? Então, o que que eu tenho que fazer? Se eu vou comprar 3 blusas nesse valor, eu preciso multiplicar esse valor por 3 e depois somar o valor da conta que eu já ia pagar mesmo, né? Que era 40. Então, matematicamente, a gente repete ali, né, a parte fixa e vou primeiro escrever aqui essa substituição, só para eu não me esquecer o que que eu tô fazendo. Então, lembrando que 3x é a mesma coisa que 3 vezes x, né? E o x aqui, no caso, é R$19,90. Então, eu vou ter que ir ali pro meu rascunho, né? E fazer essa continha, R$19,90 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 9, 27. Sobe 2. 3 vezes 9, 27, com mais 2, 29. Sobe 2. 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5. Como aqui eu tenho duas casas atrás da vírgula, e aqui eu não tenho casa, então, lembrando lá da revisão, eu vou somar o tanto de casas decimais que eu tenho, né? Como eu só tenho aqui, então, são duas casas, aqui também vão ser duas casas. Então, uma, duas, a minha vírgula ali. Então, o total da multiplicação é 59,70. Então, vou escrever isso, ó, 40 mais 59,70. Aí, agora sim, eu vou fazer essa conta de adição, né? Então, eu vou aqui nesse 59,70 e vou somar os R$40. Lembrando que tem que emparelhar unidade com unidade, né? Apesar de aqui estar sem a vírgula, a gente sabe que a vírgula ela vem atrás da unidade. Então, sempre organizar a unidade embaixo de unidade para dar certinho. 0 mais 0, 0. 7 mais 0, 7. A vírgula permanece no lugar dela. 9 mais 0, 9. 5 mais 4, 9. Então, o total aqui, no caso, 99,70. Então, esse é o valor numérico da minha expressão quando x for 19,90. Lembrando que se eu alterar o valor do meu x, por exemplo, se eu compro as blusas no valor de, sei lá, R$29,90, R$15,90, vai alterar também no meu valor numérico final, tá bom? Então, para a gente poder resolver uma expressão algébrica, a gente precisa lembrar de algumas coisas. Primeiro é que numa expressão, nós resolvemos primeiro a multiplicação e a divisão, e depois a adição e a subtração, né? Então, primeiro as contas de vezes e dividido, e depois as contas de mais e de menos, tá? Vocês podem, então, fazer alguns exercícios do formulário, e também tem atividade no livro de vocês, página 78, exercícios 1 e 2, tá? É isso, boa semana, que vocês tenham bastante tranquilidade e dedicação para resolver as atividades de vocês, tá joia?